Senhor Jesus, e queremos deixar o 526 para os irmãos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Recorda a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que dele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar.
Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Dizer que estamos alegres, felizes, porque sabemos em quem, né, confiamos, né? Temos um Deus precioso que cuida de nós, mesmo nas adversidades, nosso Deus tem nos sustentado. Hoje eu queria que a gente falasse um pouco, vamos falar um pouco sobre uma palavra lá que se encontra no livro de Amós, né, do profeta Amós, no capítulo 4, o versículo de número 12. A gente vai ler o versículo 12 e o versículo 13, de Amós, capítulo 4. E a gente queria falar um pouco sobre a nossa vida aqui em Cristo e se realmente de fato nós estamos preparados. Então, nós vamos ler apenas esses dois versículos, que Deus nos ajude. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Vamos orar ainda por essa palavra. Meu Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, Jesus, pelas bênçãos derramadas, pelo privilégio da salvação eterna, Pai. Pai, nós estamos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, Pai. Somos gratos por toda bondade e misericórdia, Senhor. Mesmo nas nossas fraquezas, o Senhor tem nos amado, Pai. Nos ajuda, nos fortalece nesse momento tão difícil, Pai. Ajuda as pessoas, a sociedade, Jesus. Que a sociedade reconheça que só Tu, Senhor, só o Senhor tem poder para nos livrar, libertar e nos salvar, Pai, de tão mal que tem nos acometido. Pai, muito obrigado, Jesus, e aplica, Jesus, essa palavra no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, ao nosso Pai, que tem nos ajudado e nos dado força. E essa semana eu tinha pedido a Deus para que Deus pudesse falar, né, aos nossos corações. Sabemos que não é fácil a gente ter a comunhão que estamos tendo com o nosso irmão dessa forma, né? É diferente estarmos na igreja, é diferente estarmos com os irmãos, abraçando os irmãos. Isso não significa que nós não estamos em comunhão, estamos sim dessa forma, mas a gente não sente que é da mesma forma, né? Do mesmo jeito. Então, que Deus assim nos ajude para que isso passe rápido e a gente possa voltar, né, a congregar, termos comunhão uns com os outros no tempo, né, para que a gente possa novamente ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Como eu falei desse encontro, a minha pergunta é exatamente essa: estamos preparados para ter um encontro com Deus? Isso é uma pergunta que a gente devia refletir na nossa vida, né? Às vezes eu percebo que tem muitas pessoas aflitas em relação ao futuro, em relação ao destino. A gente escuta muito a palavra e será que de fato estamos preparados para ter um encontro real com Deus? Jesus está às portas, isso é uma realidade. Jesus está voltando, quando Ele vem não sei. Mas as coisas não vão bem, né? O mundo tem ido em contramão, quando se fala de Deus, até um dia desses muitos estavam desesperados, mas quando se passa o tempo, as pessoas começam a esquecer de Deus e achar que tudo está normal e voltar à sua vida, né, onde Deus sempre fica de lado. Então isso é uma preocupação que nós temos que ter em relação à nossa alma, né, em relação à nossa vida, né? Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus?
Então, quando a gente diz estar preparado, significa o quê? Ter uma vida com Deus aqui nessa terra, ter comunhão com Deus nessa terra, é seguir os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde a Bíblia vai nos dizer claramente, né, que ser cristão é ser seguidor de Cristo. Não é apenas dizer eu sirvo a Deus, eu tenho Deus, é fazer aquilo que Ele manda, é obedecer exatamente os seus mandamentos. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo, então fazer exatamente aquilo que Ele determina para a nossa vida. E a nossa vida, ela tem que estar baseada nos princípios de Deus, né? Na palavra de Deus. Tem que estar baseada nos ensinamentos do qual o Senhor nos deixou. Então, se o Senhor nos deixou preparado um caminho, aonde Ele nos proporcionou, às vezes muitas dificuldades, mas dizendo que estaria conosco todos os dias, então a gente tem que parar e refletir um minuto na nossa vida. Como está a minha comunhão com Deus? Mesmo em tempos difíceis, como é que está a minha vida com Deus? Então, nesse texto que a gente vai poder falar um pouco hoje, do profeta Amós, se a gente for falar um pouco do contexto, a gente vai ver que Amós, né, ele vai profetizar antes da destruição do reino do norte. Então, quando ele começa a profetizar, ele começa a trazer profecias a Israel, não muito boas, assim, uma profecia de arrependimento, para que as pessoas se voltassem para Deus. Então, o povo de Israel estava distante de Deus. Deus está virado com o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estava caminhando em contramão aos princípios de Deus. O povo que foi chamado por Deus com um propósito de trazer ao mundo a salvação eterna, era esse mesmo que nesse momento estava caminhando ao contrário, né? E o culto oferecido era vazio naquele tempo e sem sentido. Quer dizer, quando o profeta Amós começou a profetizar, quando a gente olhava para o cenário de Israel, a gente via que havia o que? A corrupção em todas as instâncias da sociedade. O governo era corrupto, né? A gente via que a religião foi profanada. Quer dizer, as pessoas, a questão moral, o sentido ético, acabou. Então, quando você olhava e tinha por referência até a questão da religião, do sacerdote, estava corrompido. Então, foi um tempo de onde as pessoas olhavam para o lado e ver corrupção, onde a ganância, o poder falava mais alto nesse tempo. Até parece que nós estamos falando para os dias de hoje. Isso é uma realidade que estava acontecendo no tempo, né, que profetizou o profeta Amós. As pessoas afirmavam ter uma vida com Deus. As pessoas diziam, eu tenho uma vida com Deus. Mas é exatamente o que diz o profeta Isaías no capítulo 29. Eles cultuavam Deus, sabe de que forma? Com um coração distante de Deus. Eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava distante de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 13, o Senhor disse, né, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Quer dizer, o povo estava andando do seu jeito, não do jeito de Deus. O povo cultuava a deuses pagãos, mas aí chegava para sacrificar a Deus achando que era comum e normal. Ia a Betel, ia a Gigal e adorava a Deus, quer dizer, mas na verdade o povo estava distante de Deus. Então o culto não tinha um sentido, era vazio, né? É a velha questão de muitas pessoas dizerem assim, eu tenho Deus no meu coração, mas na verdade, será que Deus tem você? Essa é a pergunta que nós fazemos. Essa era a realidade nesse contexto. Faziam cultos que agradavam a eles mesmos. Já imaginou? As pessoas querem se exaltar, querem fazer do seu jeito. Então eles estavam dessa forma, né? As suas festas estavam sendo
festas profanas. Deus queria que eles entendessem a necessidade do arrependimento. Por isso que ele usa o profeta Amós. Quando um profeta vem falar com a gente, né, Deus pode esperar, irmãos, que alguma coisa não foi muito boa, não. É algo que nós temos praticado e não está de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Deus muitas vezes usou o profeta, né, para trazer arrependimento, para que as pessoas se voltassem, olhassem para dentro e se vissem a sua real situação para com Deus. Lá em Atos capítulo 3, 19, tem um texto que eu amo demais, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, o arrependimento traz restauração, produz restauração na nossa vida. O Espírito Santo reina em nós, traz paz, traz alívio e traz conforto. Então era isso que Deus queria que o povo de Israel reconhecesse, se arrependesse e se voltasse para Deus. Quando a gente vê lá em 2 Crônicas 7,14, é exatamente aquela recomendação que fala ao seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Quer dizer, aquele que tem um nome a ser representado, o nosso Deus, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, quer dizer, se converter da sua prática pecaminosa, ele diz: então eu virei dos céus, sararei os seus pecados, perdoarei a sua terra, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Então a gente só vai passar a ter comunhão com Deus se houver arrependimento. Arrependimento que vai trazer essa mudança de atitude, a mudança de vida, né? Existe o provérbio, capítulo 28, acho que é o versículo 13, diz, vai dizer exatamente: se a gente confessa e deixa, alcançará misericórdia de Deus. Quando a gente confessa o nosso erro, o nosso pecado, e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Então, Israel, ele sofreria exatamente o quê? Uma punição, porque Israel, ele não quis ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é ecoada, ela é falada todos os dias. Não quis ouvir a voz de Deus. E o que isso nos faz lembrar? Para todos nós, povo de Deus, que um dia, nós, cada um de nós, devemos comparecer diante de Deus. Comparecer diante de um tribunal para sermos julgados. Cada um de nós. Por isso que o texto vai dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. João capítulo 5, versículo 29 diz: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da morte, da condenação. Então, Deus aqui nesse contexto ainda vai o quê? Usar várias calamidades para chamar o seu povo ao arrependimento. O que é que significa? Muitas vezes nós sofremos punições, nós sofremos adversidades em consequência do nosso erro, do nosso pecado. Por isso que Deus quer falar com a gente. Às vezes a gente não entende como Deus está trabalhando com a gente. Deus está nos mandando para um deserto. Por que Deus está nos mandando para um deserto se seria tão fácil Ele nos conduzir direto? Então Deus nos traz uma lição para que a gente aprenda. Muitas vezes Deus nos coloca diante da tempestade para provar que Ele está no barco e que a gente coloque a nossa confiança diante dEle. Amós começa a profetizar, né? E mostrando o que Deus fez. Deus trouxe a fome em Israel e o povo não se arrependeu. Deus trouxe doença em Israel e o povo não se arrependeu. A seca em Israel e o povo não se arrependeu. Deus trouxe flagélio, praga de gafanhoto, epidemias, guerra e até um terremoto e o povo não se arrependeu. Está dizendo o texto claramente: mesmo assim eles não escutaram a voz de Deus.
Mesmo assim, eles não escutaram a voz que ecoa: arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus. Eles não escutaram a voz de Deus. Por isso Deus usa o profeta para o povo ter um encontro com Deus. Veja bem, o versículo capítulo 4, um contexto, o versículo 6, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. Quer dizer, em cinco versículos, Deus diz a palavra: não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Não se voltaste a mim, diz o Senhor. Não mudou, diz o Senhor. Então Amós repetiu essa resposta, mas mesmo assim o povo não se voltou a Deus. Que lição nós temos, irmãos? Né? Que muitas vezes nós passamos por tudo isso e não aprendemos com Deus e não se voltamos para Deus. Então, em cima disso, irmãos, eu queria trazer algumas verdades sobre o versículo que a gente leu, sobre termos essa certeza e sabermos se estamos preparados para ter um encontro com Deus. E uma das primeiras verdades é a certeza do juízo. O versículo 12 que a gente leu diz: portanto assim te farei, ó Israel, porque isso te farei, prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Isso é uma verdade. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter a certeza do juízo. Em Hebreus, no capítulo 9, pode ler lá, versículo 27, diz: está ordenado ao homem morrer uma vez só, e depois disso segue-se o juízo. Isso é uma certeza. Então, diante disso, os castigos aqui que não produziram os frutos de arrependimento e fé, Deus disse: assim te farei, ó Israel. Vocês vão ter um encontro com Deus. Ele está avisando: vocês vão passar pelo funil, vai chegar diante de Deus. E o povo não quis. Quer dizer, nem as dificuldades que Deus mandou a Israel fez com que Israel se voltasse para Deus. Então, o que temos que entender? Existe uma verdade, ela é absoluta. O mundo tem sua própria verdade. Hoje, todo mundo acha que a sua verdade é o que importa. Mas em cima disso existe uma única verdade. A verdade que liberta, que salva, que transforma, a verdade que muda a história do homem, né? O que Deus falou, irmãos, se cumpriu ou vai se cumprir. A verdade, o que Deus falou na sua palavra, não fala como fala o homem, como profetiza o homem. Muitas vezes as pessoas dizem: assim diz o Senhor, quando Deus não falou. Mas quando Deus fala, no seu propósito, Deus cumpre. É por isso que muitas profecias que ainda vão ser cumpridas, não se cumpriu, porque ainda não é o tempo. Mas no tempo determinado será cumprida. E as promessas de Deus, né, as palavras de Deus, né, não são apenas essas promessas, mas o que? Juízo. O juízo de Deus também é perfeito. Muitas vezes a gente quer que Deus chegue: meu filho, você vai ser grande. Não! A justiça de Deus, ela é perfeita. Então Jesus falou, por exemplo, de um homem que se preparou para viver, mas não se preparou para morrer. Está lá em Lucas capítulo 12, no versículo 16 em diante, ele vai falar que um homem que tinha os seus celeiros, né, e eu imagino, eu fico muitas vezes imaginando essa cena, né, desse homem que se preparou para a vida. Isso nos dá uma lição também, mas que não se preparou para a morte. Aquele homem que acha que o seu recurso, o seu dinheiro, a sua posição, isso vai fazer com que ele ganhe mérito diante de Deus. Isso não é a verdade. No versículo 16, quando ele vai começar a falar essa palavra sobre esse homem, ele diz que esse homem, ele destruiu os seus celeiros, porque ele já estava pequeno, de tanta coisa que ele tinha.
construiu maiores, né? Ele colocou no seu coração de destruir o celeiro, construir celeiros maiores para os seus produtos e tudo que ele tinha. Então uma voz, né, disse a sua alma, né? Lá no versículo 20: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Quer dizer, o próprio Deus, né, falando nessa passagem, ele vai dizer que o homem teve tudo. Quer dizer, estava bem, estava estruturado, mas quando se olhava para Deus, ele dizia: eu não preciso desse Deus não, porque o que eu tenho é suficiente. Então ele estava preparado para ter sua vida aqui na terra, mas ele não estava preparado para ter um encontro com Deus. É tanto que lá no capítulo 16, Jesus ainda vai falar outra passagem de um homem que se vestia de linho finíssimo, de púrpura, quer dizer, um homem que tinha tudo. E é tanto que vai falar de outro homem que não tinha nada, e ambos morreram, e diz que um foi levado ao seio de Abraão, mas o outro foi sepultado. Aí às vezes a gente diz: é o caminho de todo homem. Sim, mas veja bem, olha o que é que diz a Bíblia: no inferno esse homem clamava, estava em tormento, estava em dificuldade, estava em aperto, estava em sofrimento, clamando por misericórdia, onde na verdade já era tarde. É por isso que a gente tem que se preparar em vida para ter um encontro com Deus. Por quê? Porque iremos prestar conta com o nosso Deus, né? Isaías 55, versículo 6 diz o quê? Buscai Deus, buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocar enquanto Ele está perto, enquanto Ele está aqui presente. O que é que Ele está dizendo? Não é porque apenas Deus está aqui, é porque Deus tem dado oportunidades, tem dito: a porta da entrada da salvação está aberta. Ele está falando dessa forma. Então Isaías diz: invocar Ele enquanto Ele está perto. Por isso que diante disso, quando a gente se prepara para ter um encontro com Deus, a gente tem que falar de uma realidade: a morte. Que é tão difícil, né, para as pessoas, até no momento desse, tão difícil falar sobre a morte. Mas o que eu quero dizer é que é necessário que a gente entenda, né, esse processo que a vida nos oferece. A morte, na verdade, ela é o fim da vida natural que foi resultado da queda do homem lá no Éden. Então, todos nós, seja branco ou preto, seja rico ou pobre, seja salvo ou ímpio, iremos passar pela morte. Às vezes a pessoa acha que vai morrer. Se a gente vai para a escola, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende, quando a gente já tem um certo entendimento, é que o ser humano, ele nasce, ele tem que nascer, ele cresce, ele reproduz, ele envelhece, mas ele morre. Está lá. Isso a gente aprende, né, novinho na escola isso. Todo ser humano vai passar pela morte. Então a morte, na verdade, ela foi uma consequência exatamente de quê? Do pecado. A verdade é que a morte não era para existir. Não era para existir, foi desobediência do homem. É tanto que Deus disse a Adão e a Eva o quê? Não coma dessa árvore, da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você morrerá. Quer dizer, o homem poderia dizer o quê? Não vou comer, porque Deus disse, e ele disse isso, está lá em Gênesis, capítulo 2. Porque no dia que você morrer, Deus disse, certamente você morrerá. Mas o que é que acontece? Pela corrupção, né, a prepotência que há no coração do homem. Lá Tiago vai falar no capítulo 2 sobre isso. É tanto que Romanos 5,12 diz que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E a morte assim passou também a todos os
homens. Então, eu, você, seja quem quer nessa vida, aquele que nasceu nessa vida vai passar pela morte. Essa é a verdade. É por isso que Romanos 5,12, quando ele diz, quando o pecado foi consumado, né? Que o homem entrou o pecado gerou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É uma consequência que se tornou terrível. Então o homem se afastou de Deus, pecando contra Deus. Então, nesse sentido, a morte natural, né, que nós chamamos, eu e você vamos passar. Mas também existe uma morte que é a separação entre o espírito, né, e o corpo. Existe a morte que é a separação entre o espírito e o corpo, que é essa morte física, que é a mesma morte aqui, que Eclesiastes diz que o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O Eclesiastes estou certo. Então é a morte física, essa morte natural. Mas a outra morte que eu vou falar é a morte no sentido espiritual. Quer dizer, quando Adão e Eva pecaram para com Deus, eles não morreram apenas fisicamente, porque essa morte física ia ser um processo que eles iam lá na frente ao adquirir isso, mas eles morreram no sentido espiritual, no sentido de ter afastado de Deus. Já imaginou você sentir vergonha daquilo que não tinha? Eles passaram a ter vergonha, porque eles pecaram contra Deus, e eles foram expulsos da presença de Deus. Então eles foram afastados de Deus. É tanto que Deus botou querubins para proteger o paraíso. Por quê? Porque eles não eram mais dignos. Eles pecaram contra Deus, se afastaram de Deus. Então a morte nesse sentido é a separação de Deus. É tanto que a gente diz muito, o pecado gerou o quê? Uma separação. Abriu uma ruptura nessa terra entre o homem e Deus. Veja bem vocês. Olhem, percebam se isso que eu estou falando não é uma verdade. Você já viu as pessoas aí terem, as pessoas naturais que não têm uma vida com Deus, eles quererem alguma coisa com Deus? Pode perceber aí, as pessoas vivem no momento de achar que a religião pode produzir alguma coisa, quer dizer, o importante é você ser bom para alguém, ser caridoso, mas isso não traz sentido. O ser humano natural não consegue entender nada de Deus, ele está separado. Já Adão, quando pecou, não anelava mais estar com Deus, caminhar com Deus, ter comunhão com Deus, por isso que foram expulsos do paraíso. Romanos 3,23 diz, pois todos os pecados estão destituídos. Tem outra versão diz, afastados, e carecem o quê? Da glória de Deus. Eles precisam da glória de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz, ele nos deu vida, nós mortos em quê? Delitos, mortos em quê? Pecados, quer dizer, afastados de Deus. Efésios 4,17 diz, portanto digo no Senhor e testifico que não andeis mais como também os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, quer dizer, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância que vivia pela dureza do seu coração. Então essa é a realidade do homem sem Deus. O homem não quer nada de Deus. O homem não quer nada com Deus. Por isso que há uma necessidade urgente de se voltar para Deus. Morrer nesse sentido aqui, de estar separado, né? Sem se reconciliar com Deus, implica em uma coisa: morte eterna. Isso aqui é a separação final do homem de Deus. Essa pessoa não tem mais oportunidades e se engana, né? Que se houver a possibilidade de salvação depois da morte, então todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário teria sido em vão. Por quê? Porque Jesus veio exatamente para quê? Para resolver o problema do pecado, da morte. A Bíblia diz que ele venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus seja por isso. Por isso que nós temos que ter
essa certeza. Qual é a certeza? De um juízo. Então passaremos por todo esse processo e iremos para um juízo. Em segundo lugar, nós temos que ter outra certeza, que teremos um encontro com Deus do juízo. Nós estaremos diante de um juiz que, na verdade, não é corrupto, que não se vende, que é justo. Não pense que vai chegar no juízo, chegar lá, vai passar por alguns cantos para resolver seu problema. Não. Nós teremos a certeza que existe um Deus verdadeiro nesse juízo. Um Deus que julga com retidão, com justiça. Por isso que ele vai dizer: prepara, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Com o teu Deus, está claro. Louvado seja o nome de Israel. Israel, na verdade, a gente sabe que Israel teve a punição final, quando os assírios invadiram Israel, no ano 722 a.C., e levaram tudo, acabou-se. Israel, reino do norte, deixou de existir. Foi a maior punição. Só que nós temos que entender que todos nós, independente de quem nasceu nessa vida, até aquelas pessoas do passado e do futuro, um dia vão ressuscitar para o juízo. Um dia comparecerão diante de Deus. Por quê, amados? Porque diante deste juiz, tudo que nós fazemos está registrado. Tudo. Tudo que eu faço, tudo que você faz. Eu tenho plena consciência, se você é uma pessoa de Deus, você não tem nada a esconder de Deus. E mesmo que você peque, mesmo que você falhe, você reconhece diante de Deus, porque a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por isso que o sangue dele nos purifica todo pecado. Mas nós temos que entender que tudo que nós fazemos, um dia no céu serão abertos os livros diante dos juízes. Os livros das obras e o livro da vida. Na verdade, você imagine chegar diante de Deus e o seu nome, não está escrito nesse livro. Por isso que eu louvo a Deus em saber que quando Deus nos salvou, o seu nome está escrito. Então, para isso, nós temos que servir a Deus a quem vida, porque quem tem Deus tem vida. Finalmente, nesse livro, quando será aberto, todo aquele que não foi achado no livro da vida será lançado para sempre, para distante de Deus, na tormenta eterna. Então, muitos procurarão nesse dia, muitos. Já imaginou você chegar diante de Deus? Mas, Senhor, você já imaginou você querendo? Não, por favor. Já imaginou você tentando argumentar alguma coisa? Será tarde. Por isso que estamos aqui vivos e temos que se preparar para isso. Mateus 12 diz que iremos dar de conta de todas as palavras, que sejam boas ou sejam más. Mas a verdade é: quem você serve? A quem você tem servido? Você não tem nada a esconder. Romanos 14, versículo 2 diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus, de que lado nós estamos. Então nós precisamos se preparar para encarar um juiz. Às vezes a gente tem a reputação de dizer: esse juiz é tão bom, esse juiz é ruim, a gente não fala muito isso. Então nós estaremos diante de um juiz justo. Glória a Deus por isso, que é um Deus justo, o nosso Deus. Eclesiastes 12,14 diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você já imagina você chegando diante de Deus e você mostrando as suas obras, o que você tem feito para o Senhor. É por isso que o texto diz: vinde, bendito meu Pai, por sua pura herança, o reino de Deus que está preparado desde a fundação dos tempos. Que você fez aquilo que realmente o Senhor pediu,
Aí ele vai dizer, mesmo nas suas fraquezas, você foi fiel. Agora já imaginou você chegar diante de Deus e o Senhor disse, afastai-vos de mim, vocês que praticaram a maldade. Não reconheceram isso. Deus vai julgar tanto os vivos como os mortos. E o que é que eu aprendo com isso? Tanto vivos como mortos. Porque eu aprendo que quem tem Jesus, ele tem vida. Quem tem Jesus tem vida. Louvado seja Deus por isso. Por isso que em terceiro lugar, existe uma verdade que diz o seguinte, que a gente tem que aprender isso, é a necessidade de se preparar para esse dia. Nós temos que entender que a vida nossa aqui na terra ela é uma passagem. Diz o escritor, as escrituras sagradas, que nós somos forasteiros e peregrinos, estamos aqui só de passagem. Então nós temos que se preparar para aquele grande dia. Prepara-te, era exatamente isso o que o profeta Amós está dizendo. Prepara-te, Israel, para nós, igreja, prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor. Tem uma ilustração que fala de um famoso rei. Um rei, quando eu imagino um rei, eu imagino aqueles tempos na Europa, né, onde tem os reinados. E um rei muito famoso tinha um bobo na corte. Todo mundo sabe o que é um bobo, aquele palhaço na corte. E esse rei, ele chegou um dia para o seu bobo e disse, bobo, vem cá. E pegou uma varinha que ele tinha e disse, bobo, no dia que você encontrar uma pessoa mais boba do que você entrega essa varinha a essa pessoa. E passados tempos, anos, esse rei adoeceu. E aquele bobo foi visitar o rei. Chegando diante do rei, ele disse, rei, você está preparado para a morte? E o rei disse, não. Ele pegou a varinha que ele tinha dado a ele há muitos anos e devolveu. Ele disse, rei, você é o homem mais tolo que eu já vi na história. Por quê? Porque você se preparou para a vida, mas não se preparou para a morte. Então há uma necessidade de estarmos o quê? Preparados. Como está a minha vida? Eu sei da minha vida com Deus. Como é que está a sua vida? Como é que estamos vivendo diante do Senhor? Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa conduta, a nossa ética, o nosso comportamento diante de Deus? Jesus fala sobre 10 virgens. Numa das parábolas que ele falou lá no capítulo 25 de Mateus. Ele diz que uma coisa que eu coloquei em destaque aqui no encontro, é que existia 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. E quando disseram que o noivo vinha chegar, né? Quando o noivo veio ao encontro das noivas, as noivas estavam dormindo. Mas quando elas acordaram, 5 estavam preparadas. Mas 5 estavam de qualquer jeito. É tanto que quando as 5 foram tentar se preencher de azeite, né, acender suas lamparinas, já era tarde. É tanto que no versículo 10, né, quando elas voltaram e saindo para comprar, quando elas chegaram e não conseguiram entrar porque a porta estava fechada. E mais tarde, quando elas bateram na porta, sabe o que é que o noivo disse? O noivo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Por quê? Porque essa é a realidade de muitos que não tem uma vida para com Deus, que não vigia, né? O texto vai dizer, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Mateus 24 fala isso. Como é que está a tua vida? Estamos vigilantes? Estamos orando? Estamos buscando a Deus? É isso que Deus está perguntando para nós. Há uma necessidade de preparo.
para esse dia. E muitos pensam que não vai morrer sim. Vai passar por isso. A mesma coisa, né? Quando ele disse aqui, vigiais, pois não sabeis nem o dia, nem a hora, que nós não sabemos, né? Isso nos traz uma lição para nós, os salvos, em relação à morte. Para os salvos, o que a morte representa para nós. Então, às vezes a gente fala muito essa questão da morte, mas eu queria dizer para nós que somos cristãos, a gente que serve a Deus, a morte para o salvo é a passagem para a vida em Cristo. Então, não tem nenhum motivo para eu e você se preocupar. Essa é a verdade. Então, o que é que eu trouxe nesse momento? Esperança. Se você está preparado para ter um encontro com Jesus, pode ser hoje, daqui a 100 anos, eu não sei. Você tem que ter uma ideia aqui, um entendimento. É que a morte não foi feita para nós, não. Infelizmente ela entrou no mundo, mas quando Cristo restaurou a esperança de vida que havia perdido no meio do caminho, né, pelo pecado, mas quando ele restaurou isso, é por isso que Jesus disse: quem tem Deus, quem tem Jesus tem vida, mas quem não tem Jesus ainda permanece com a ira de Deus, quer dizer, está em pecado, está morto. Essa é a verdade. 2 Coríntios, Paulo vai dizer uma coisa: sabemos que se essa casa terrestre, desse tabernáculo, está falando de nós, tabernáculo de Deus, um dia se desfizer, temos de Deus um edifício, quer dizer, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Então, se um dia nós partirmos daqui, nós temos que entender que a morte do crente é um dia de alegria. Tem gente que fica desesperada, a gente chora com saudade. Mas para o cristão é alegria. A morte não é um castigo para nós. Romanos 8,31 hoje diz, sabe o quê? Porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Quer dizer, se eu tenho Jesus, eu tenho vida. Se eu estou preparado, prepara-te, eu tenho vida. Por que eu estou preocupado? Se eu tenho Jesus na minha vida, porque eu estou com medo, porque eu estou desesperado, se eu tenho Jesus na minha vida. Não, a gente está em pé, louvando a Deus, porque temos um Deus grande e poderoso. Então, por mais que a gente sofra algum castigo, por quê? Porque ainda passamos por algumas situações nessa vida, Deus ainda não completou em nós, só um dia, na eternidade, quando a gente partir disso aqui. Por quê? Porque o castigo completo para o pecado de Cristo, o pecado, foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso já foi pago. Mas a morte, ela não é o fim. Tanta gente desesperada você vê quando morre alguém. Irmão, para nós servos do Senhor, não é o fim. Ainda que a gente sofra algumas consequências, veja bem, o cristão fica doente. Você já viu crente adoecer? Aí tem irmão que diz que crente não adoece, né? Uma simples bactéria desse tamanho, bota o ombro abaixo. O cristão passa por desastres naturais, às vezes um furacão passa da roupa, todo mundo, sofre todo mundo com isso. O cristão, né, ele, além de ficar doente, muitas vezes é cometido de maldade, de injustiça, e o cristão morre no sentido físico. Só que, para quem não entende, essa morte, ela não é o fim. A morte para o cristão é vida, é uma passagem. E isto tudo acontece porque vivemos num mundo que não está totalmente de acordo com Deus, ainda vive no pecado. É um mundo que está caído. Paulo diz que embora Cristo tenha derrotado a morte, quando ressuscitou, a morte será o último resultado do pecado a ser removido desse mundo. É a última. Já imaginou? Ele já venceu na cruz, mas ainda será a última, né? É o resultado final. O último inimigo a ser destruído, vai ser derrotado, vai ser a morte. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, já no finzinho, no versículo 25 e 26. E no último lugar, que nós temos que aprender também, é que o Deus do juízo, ele tem um nome. É tanto que o versículo de número 13 diz: porque ele é quem forma os montes, ele cria o vento, e declara o homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas,
e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos, Ele é o seu nome. Louvado seja o nome dos reais, pois que eles prepara para encontrar com teu Deus. Então o nosso Deus, Ele tem um nome, né? Talvez as pessoas em cada religião busquem um nome de um Deus, não sabendo que existe um Deus que é criador do céu e da terra, né? Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele é eterno, né? Ele é majestoso. O nosso Deus, quando Moisés foi libertar o povo do Egito, ele disse, quando teve aquele encontro, disse, mas quando eu chegar lá e disser, quem me mandou? Ele apenas disse, diga o eu sou mandou. Quer dizer, o nome dele é o Todo-Poderoso, é o nome dele, o eu sou. Para você ter ideia, nos nomes de Deus, ele é Jeová Jireh. Significa que ele é um Deus da provisão. É aquele que Abraão disse quando levou seu filho para ser sacrificado. Quando o filho dele, pai, dá aqui a lenha, dá o cutelo, mas onde está o carneiro, o cabrito? Ele disse, Deus proverá. É esse mesmo Deus que proveu quando fez aquela prova com Abraão. Deus é o Jeová Chamar. Sabe por quê? Porque Ele está aqui conosco. Ele está presente. Ele é o nosso Deus. A quem é o nosso Deus? É Ele. Eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Esse é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Deus é o Jeová Rafá. Sabe quem é esse Deus? É o Deus que sara. Sara as nossas feridas. Sara as nossas angústias. Sara as nossas doenças. Sara. Ele é um Deus que cura. Louvado seja Deus. É o Jeová Shalom, sabe por quê? Porque Ele me dá paz. É o Deus da paz. É a paz que o mundo não entende. Esse me traz paz. Ele tem um nome. É o Jeová Raá. É o nosso pastor. É o supremo pastor. É o pastor que está acima de todos os pastores. É aquele que cuida, aquele que diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o nome dele. Ele é o Jeová Nissi, porque ele é a nossa bandeira. O homem levanta bandeiras políticas, levanta bandeiras de tudo que é teu nome, defende o seu time de futebol, mas nós defendemos a bandeira. Ele é a nossa bandeira. Ele é o Rei dos Reis. Está escrito, é o Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Ele é o Senhor de Sequinu Yavé, porque Ele é a minha justiça. Ele é um Deus justo. Ele é o Senhor justo. Não pense diferente, não. Não pense que Ele trata um desequilíbrio. Não pense que Ele faz acepção de pessoa, que Ele faz, não. Ele trata com igualdade. Ele julga com justiça. Esse é o nosso Deus, Ele tem um nome. Ele é aquele que o Salmo capítulo 20, lá no finzinho diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, outros confiam no poder, com minhas palavras. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor, o Deus Israel. Então esse Deus, amados, é o Deus, o Elohim, que está no governo de tudo. Ele governa. Ele é o Deus majestoso, Criador do céu e da terra, aonde Ele não está fixado nas paredes, mas dentro de um templo, não feito por essas mãos humanas, mas no coração do homem. Ele fez morada. Ele é detentor de todo o poder. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é soberano. Ele é imortal. Ele é invisível. Ele é eterno. E são atributos que nos faz entender quem é o nosso Deus. Quem pode ser como o nosso Deus? Quem pode ser como Ele? Quem é grande como Ele? Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Todos nós somos guiados pelo seu poder transformador. Todos nós somos guiados. Ele manda não só na igreja, Ele manda no universo. O universo está na palma das suas mãos. Ele formou, Ele cuidou. É por isso que Ele diz a Jó, Jó, onde estava tu? Quando eu estava botando os firmamentos da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Quem é o nome desse Deus? Quem é esse Deus? Esse Deus tem um nome, a igreja tem um nome, tem a maior representação. Ele diz o eu sou. Já imaginou? A pessoa chega, eu sou. Pronto, eu sou o quê? O caminho. Pronto, eu sou o caminho. Só basta você pegar e dizer, eu sou o caminho. Olhe para ele, não vá por outro caminho. Ele é o caminho. Só se preparando dessa forma. Ele é a verdade. Tantas verdades que existem. Ele é a verdade absoluta. Ele é a vida. Porque quem tem Jesus tem vida. Eu lembro quando Lázaro estava morto. E quando Marta desesperada chega para ele. E depois de 4 dias, quando Jesus disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele disse, ô Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse, o teu irmão há de ressuscitar. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Essa é a esperança que o cristão tem. Nós nunca morreremos. Nós passaremos para a eternidade. Ele é a luz do mundo. Quem segue Jesus, quem segue esse Deus, tem luz. Tem luz no coração. É por isso que nós dizemos, chegou a luz. Vós sois a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Quem passa por ele. Por isso que ele diz, eu sou o pão que sacia. Ele é a videira verdadeira. Ele é a água que mata a sede. Ele é a porta de entrada para o céu. Por isso que ele é a nossa ressurreição. Louvado seja o nome de Deus. Nós somos guiados pelo seu nome. O nome do Senhor. Por isso que a gente, quando vai, as pessoas não entendem. O nome desse Deus grandioso. Quem é Ele? Ele é o Senhor. Ponto. O Senhor. Ele é o seu nome. O eu sou. Em cima disso, nós devemos entender que um dia nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta. Para um pouco aí, reflitam. Tem gente vivendo para essa vida, mas não está se preparando para ter uma vida maravilhosa, gloriosa em Cristo Jesus. Então nós devemos aprender uma coisa aqui. Em primeiro lugar, que nós não venhamos brincar e sair dizendo por aí que isso é besteira. O inferno é aqui. Muitas pessoas ficam brincando com a vida, Isso já é um inferno que a gente passa aqui, meu irmão. Não diga isso não. Fala isso não. Pensa um pouco. Reflita. Então, em cima disso, nós devemos aprender algumas verdades. Que existe um juízo. E nós vamos comparecer diante. Se você é salvo em Jesus Cristo, eu quero dar uma boa notícia a você. Você gozará da eternidade com o Senhor. Mas se você não é salvo, eu vou dar uma má notícia. Que se você partir dessa vida sem Jesus, não há magia. Se volte para Deus. Segundo, louvado seja Deus. Que não é, diante desse juízo, vai existir um Deus que não é corrupto. Reflita isso. Quando chegar lá, não adianta dizer, peraí, vamos ter um jeitinho aqui, não tem não. Não vai ter jeitinho lá não. Ele não é corrupto. Ele não entra no jeitinho brasileiro. Ele não é corrupto. Outra verdade para a gente encerrar. A necessidade de se preparar para esse dia. Reflita um pouco. Preparem-se. O que é que isso nós aprendemos? Preparar com Deus. Preparar para Deus é ter uma vida com Ele na sociedade. É o poder trabalhar com dignidade, dando exemplo, sendo modelo. Seja estudante, seja quem for, seja a profissão que for. Mostre quem você serve, a quem você serve. Seja fiel a Deus. Isso é se preparar para ter um encontro com Deus. Que esse encontro seja um encontro para a vida. E por fim, nós devemos aprender e começar a proclamar e levantar essa bandeira. A bandeira do Evangelho, sabendo que o nosso Deus é um Deus vivo e eterno. Ele tem um nome a ser seguido.
Muitos seguem homens, seguem time de futebol, seguem tudo no mundo, menos o Deus de Israel. Que Deus aplique no nosso coração, que essa mensagem entre na nossa vida e que a gente aprenda uma coisa: Deus está voltando e vai pedir contas a cada um de nós. Vamos orar? Meu Senhor e eterno Deus, queremos te dar graça, Senhor, nesse momento, pela tua bondade no nosso meio. Pedir perdão pelas nossas muitas vezes, Senhor, que pecamos diante de ti, Senhor. Purifica a nossa alma, o nosso coração, o nosso seio e nos faz estar preparado para ter um encontro contigo. Jesus, ajuda as vidas, Senhor, que ainda não entenderam isso, Pai. Ajuda as pessoas que não compreenderam isso, Pai. Ajude, Senhor, e mostre que o Senhor é Deus, no céu, na terra. É aquele que governa todo o universo. É aquele que nos ajuda em todos os momentos de dificuldade, Pai. Pai, eu quero orar por essa situação atual, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós pedimos porque nós sabemos o Deus que temos, que é um Deus que está sob todo o domínio, a natureza, o mundo, tudo está nas suas mãos. Então, Pai, eu te peço, nos ajude, Senhor. Pai, o Senhor sabe todas as coisas, mas eu te peço, Pai, por nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, pecadores, e nos ajude nesse momento tão difícil, Pai, para que a gente possa glorificar o Teu nome com mais veemência, Senhor, com mais alegria. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.